A wonderful good evening. Boa noite. Uma maravilhosa boa noite a todos. It's wonderful to be in this wonderful church. É maravilhoso estar nessa igreja tão linda. During the worship, God remembered me one thing. Durante a adoração, o Senhor me lembrou de uma coisa. This city called Santa André. Essa cidade se chama Santo André. Santa André Santo André. is a beautiful city. É uma linda cidade. May the Lord find many Santa Andrés in this church. Que o Senhor ache nessa igreja muitos e muitos Santos Andrés. There's a story in the Bible. Então, existe uma história na Bíblia. People come to Jesus Algumas pessoas que vieram para Jesus and they were hungry. e eles estavam famintos. And Jesus told his disciples, E o Senhor então disse aos seus discípulos: you give them to eat. então vocês vão e deem a eles de comer. Apostle Philippi, O apóstolo Filipe, he was counting. ele estava fazendo a conta, o financeiro. He said, if we have 200 penny, Se nós tivermos aqui 200 centavos, 200 reais, it's not enough for everyone to have a bite. não é suficiente para comprar nada, nem para eles darem uma mordidinha. There's no faith in him. Não havia fé nele. While Philippi was discussing with Jesus, Por que o Filipe estava tão desconectado do Senhor Jesus? there was a man of God. Ele era um homem de Deus. He listened to the voice of Jesus. Ele ouvia a voz de Jesus. When he listened to the voice of Jesus, Quando ele ouviu a voz de Jesus, his faith started to grow. aí sim a sua fé começou a crescer. He went to the crowd to try to find a solution. Aí então ele foi até a multidão tentando achar uma solução. He found a little boy, E aí ele encontrou um pequeno menino, um mocinho. um mocinho with 5 little bread Com 5 pequenos pães and 2 little fish. e 2 pequenos peixes. He brought it to Jesus. E aí eles os trouxeram ao Senhor He said, Jesus. Jesus, this is everything what I found. E ele falou: Jesus, isso é tudo que eu achei. And Jesus said, more than enough. E Jesus falou assim: é mais do que suficiente. More than enough. É mais do que suficiente. The end of the story, all of us we know. O final da história todos nós aqui conhecemos. 5,000 people got food. 5.000 pessoas se alimentaram. 5,000 plus their wife and children. 5.000 pessoas mais suas esposas e os seus filhos. May the Lord in Santa André, in this precious church, find many disciples like Andrew. Que o Senhor Jesus ache nessa igreja muitos e muitos discípulos como André. Have faith, Que tenha fé, have the ear to listen to the voice of Jesus, que tenha ouvidos para ouvir a voz do Senhor Jesus, to immediately obey the voice of the Lord, para imediatamente obedecer a voz do Senhor, and to find a little boy, até encontrar um mocinho, to find a little bread, para encontrar um pouco de pão, to find a little fish. para encontrar um pouco de peixe. The important part is to bring to Jesus. Isso, a parte mais importante disso tudo é trazer ao Senhor To Jesus. bring to Jesus. Trazer para o Senhor Jesus. He's going to bless our handwork. O Senhor Jesus é aquele que vai abençoar os trabalhos das nossas mãos. Thank you for the wonderful worship. Obrigado ao time de adoração, time de louvor. We never met before, Nós nunca nos encontramos antes, but thank you for Pastor, your open heart and your open house for us. pastor. Nós nunca nos conhecemos, mas muito obrigado por abrir os seus corações e abrir a sua casa para nós. We feel very home here. Nós nos sentimos muito em casa aqui. Aleluia. Am I the first Chinese preacher in this church? Eu sou o primeiro pastor chinês a pregar nessa igreja? Não. No. Wow. No, right? No. There's a lot more. of chinês. Wow, wonderful. Okay. Praise God. Praise God. So Pastor is now in my hometown, in my home country. O pastor agora está lá no meu país, And he's in Hong Kong. Hong Kong. Ele está And em Hong I'm Kong. here. E eu estou aqui. This is the logic of God. Essa é a lógica do Senhor. And from the place of Hong Kong, E lá daquele local chamado Hong Kong, aquele país, our ministry back to Jerusalem sent thousands of Bibles into China. o nosso ministério, que é o Back to Jerusalém, ele envia milhares e milhares de Bíblias para a China. And
later after the service, maybe we have the chance to change contact. Maybe pastor can visit our place. He's coming back tonight. He's Oh, coming he's back com- tonight okay, to there's Brazil. no- next time. Mas a chance era que a gente poderia entrar em contato com o pastor Hamilton para ele também visitar um dos nossos campos missionários. Mas ele já está voltando, né? Yeah. Next time. Praise God. Aleluia, louvado seja Deus. So my wife is a Brazilian. Sabe, a minha esposa é brasileira. A minha também. So 16 years ago, and my father and myself, we first time visited Brazil. Há 16 anos atrás, foi a primeira vez que eu e meu pai visitamos o Brasil. Before we come to Brazil, my father denied 7 times invitation from Brazil. Antes de vir para o Brasil, meu pai já tinha negado 7 vezes de vir para o Brasil. People want him to come, As pessoas queriam que ele viesse. but my father always feel no peace. As pessoas queriam que ele viesse, mas o meu pai ele não sentia paz para vir. After many, many years, Depois de muitos anos, the time was ready. o tempo chegou. It was 2009. Isso foi em 2009. We come to Brazil with a huge team, 12 people. Nós viemos para o Brasil com um time enorme, com 12 pessoas. So in 21 days, we visited 9 different cities. Em 21 dias, nós visitamos 9 cidades diferentes. And in the city of Belo Horizonte, E na cidade de Belo Horizonte, and the church Lagoinha, na igreja da Lagoinha, and Pastor Ana Paula Valdão asked me to speak to the youth. e aí a pastora Ana Paula Valadão pediu para que ele pregasse para os jovens. I said, yes, I will do it. E ela falou, lógico, eu vou falar. Can I preach in Chinese? Eu posso pregar em chinês? Ele perguntou. And she said, no, we don't have Chinese translator. Não, a gente não tem gente que traduza do chinês aqui. And she said, can I preach in English? Ele falou, você pode pregar em inglês? 16 years ago, I can't speak English. Há 16 anos atrás eu nem sabia falar inglês. By the way, I never studied English. Só para que vocês saibam, eu nunca estudei inglês. I mean, pastor studied in Boston for many Eu years. sei que o pastor estudou em Boston por muitos anos. I never studied English. Eu nunca estudei inglês. So to speak English, to preach in English is a challenge for me. Então, para pregar em inglês, para falar inglês é um grande desafio para mim. So I pick up the English language from the street. Então, eu fui aprendendo inglês das ruas. But I learned to like the disciple Andrew, Eu fui como o discípulo André, eu aprendi como ele. like Santa Andre, Assim como o Santo André. to lay down my 5 bread and 2 fish in the hand of God. De colocar os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos nas mãos do And Senhor. the Lord is going to use E it. Deus vai usar isso. What we have is more than enough. O que nós temos é mais do que o We suficiente. don't have to compare with another people. Não precisamos ficar se comparando com outras pessoas. I always tell myself, Eu sempre digo a mim mesmo, your language is limited. a minha língua é limitada. Your knowledge is limited. O meu conhecimento é limitado. I have many limitations in my Eu life. tenho muitas limitações na minha vida. But I told God, it is important to fight with your own weapon. Mas o Senhor, Ele me ensina que eu tenho que lutar com as minhas próprias forças, com as minhas próprias armas. Hallelujah. Aleluia. So Pastor Ana Paula Valdão said, oh, we have a German Brazilian girl here. E a pastora Ana Paula Valadão falou assim, peraí, a gente tem uma moça que ela é alemã brasileira aqui. And she studied at our Bible school. E ela está estudando aqui no nosso Instituto Bíblico. But she never translated on the stage. Mas ela nunca traduziu alguém no palco. I said, let her try. Então vamos deixar ela tentar. And so we waited a little bit. E aí eu fiquei esperando um pouquinho. And Fabiana walked into the service. Aí a Fabiana entrou no culto. She looks beautiful. Ela parecia maravilhosa. A brasileira. Brasileira. And she come to the front and sit beside me. Aí ela veio e se sentou ao meu lado. And she smelled wonderful. O perfume dela era maravilhoso. I mean, Brazilians shower 5 times a day. Os brasileiros tomam banho 5 vezes por dia. You are very famous for that. A gente é muito famoso por isso. In Germany, we see too much shower is not good for the skin Lá na Alemanha a gente fala que muito banho não faz bem para a pele, because it's cold. porque é frio. And so we spend the day together. E aí eu e ela passamos o dia juntos. And at the evening service, E aí no culto à noite, and
Of course, I focused to preach the É gospel, lógico que eu eu estava focado em pregar o evangelho. but I also focused on this translation lady. Eu também fiquei focado nessa tradutora, nessa menina So I tradutora. was falling in love with her. Eu já estava me apaixonando por ela. And during the day we eat feijão and brigadeiro Durante o together. dia a gente comeu feijão, comemos brigadeiros. And we preached. E aí pregamos. At the end, we did an altar call. E aí nós fizemos uma chamada pro apelo no final do culto. So as pastor asked, let's pray together. E aí falamos, pastores, vamos fazer uma oração todos juntos. Let's holding hands and pray. E vamos então segurar as mãos e orar. So we're holding hands. E aí nós seguramos as mãos. We pray Nós a long oramos. prayer. Oramos muito. We pray for the nations. Oramos até pelas nações. At the end of the day, No fim do dia, and I told her, eu disse a ela, and one day you are going to be my wife. um dia você será a minha esposa. That was a bold declaration. Essa foi uma declaração ousada. And she was shocked for 7 months, E ela ficou chocada por 7 meses. like a Chinese shock for her. Assim como um choque chinês na vida dela. But praise God, 2 years later we got married. Mas glória a Deus, 2 anos depois estávamos nos casando. Hallelujah, hallelujah. So this is my connection to Brazil. Então essa é a minha conexão com o Brasil. And after we married, we traveled to 50, 60 countries Depois que casamos, nós já viajamos para mais de 62 países, until we visited a lot of persecuted church. onde nós temos visitado muitas igrejas que estão debaixo de Our perseguição. main ministry is to support the persecuted pastors. O nosso ministério é para apoiar os pastores e os seus ministérios. Brothers and sisters, every 5 minutes, one Christian got killed. Irmãos e irmãs, a cada 5 minutos um cristão está sendo assassinado. I work over 20 years in a mission organization. Eu já tenho trabalhado há mais de 20 anos nessa organização missionária. Every 5 minutes, and statistically, one Christian got killed. Estatisticamente, a cada 5 minutos um cristão é morto. In North Korea, Na Coreia do Norte, in China, na China, in the countries of Buddha, nos países budistas, in many countries of the Hindu, nos países hinduístas but also in many countries of Islam. e muitos países islâmicos. The Christian group is the most persecuted group in the whole human history. O povo cristão é o povo mais perseguido de todo mundo em toda a história. While we are sitting here, Enquanto nós estamos aqui sentados, there are churches in the Middle East existem igrejas lá no Oriente Médio. and the churches in Asia. Há igrejas também na Ásia They are experiencing heavily que persecution. estão experimentando agora uma dura perseguição. If one body part suffers, Se uma parte do corpo sofre, the whole body suffered with. o corpo inteiro sofre com ela. The book of Hebrew told us this. O livro de Hebreus, ele nos fala sobre isso. Today we are here to bring you a prayer request. Nós estamos aqui nessa noite simplesmente para fazer e trazer esse pedido de oração a cada um de vocês. So from the bottom of my heart, I want to share this with you. Irmãos, do fundo do meu coração é isso que eu quero compartilhar com vocês. I am your Chinese brother. Eu sou o seu irmão chinês. There are many, many Chinese brothers and sisters of you. Há muitos e muitos irmãos e irmãs chineses, seus irmãos. Because Jesus Christ is the king over China. Porque o Senhor Jesus é o rei sobre a China. He's the king over Brazil. Ele é o rei sobre o Brasil. He's the king over Germany. Ele é o rei sobre a Alemanha. Because he's the king over the nations. Porque ele é o rei de todas as nações. In the heaven, on the earth, there's no another king. Nos céus e na terra não há outro rei. Kings and kingdoms coming and go. Irmãos, reis e reinos passam sempre. Presidents coming and go. Presidentes passam também. There's only one eternal kingdom. Só existe um rei e um reino que é eterno. Praise the Lord, we belongs to his kingdom. E glória a Deus, porque nós participamos desse reino. The Apostle John was persecuted. O apóstolo João também foi perseguido.
By the way, all the 12 apostles was persecuted. Irmãos, de qualquer maneira, né? Todos os apóstolos de Jesus foram perseguidos. Our forefathers in faith, they went through persecution. Todos os nossos antepassados na fé, todos foram perseguidos. A servant is not greater than the master. O servo não é maior do que o seu mestre. They persecuted our Lord Jesus. Eles perseguiram o nosso Senhor Jesus. Everyone who is willing to live a godly life were experiencing persecution. Todos que desejam viver uma vida cristã experimentarão perseguição. All our faithful fathers, they have been killed. Os nossos pais espirituais, eles foram mortos. Paulus, they killed Paulus and beheaded his head in Rome. Eles mataram Paulo, eles cortaram a cabeça de Paulo lá em Roma. And Peter was also beheaded. O Pedro também, ele morreu, ele se tornou um mártir. We know the story. Nós sabemos a história. So the apostle John said this, Então, o apóstolo João, ele disse, and he was very old, ele era já muito velho. and the Roman Empire put him in a lonely island called Patmos. E o Império Romano o exilou na ilha de Patmos, sozinho ali. He was writing the book of Revelation. E ali ele estava escrevendo o livro de Apocalipse. He said, I am your brother. E ele diz, eu sou o seu irmão. I am your brother. Eu sou o seu irmão. In the persecution, Na perseguição, in the kingdom of Jesus, no reino de Cristo, in the patient, em paciência, I'm here in the prison eu estou aqui em prisão, for the word of God, pela palavra de Deus, for the testimony of Jesus Christ. para o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Today, there are many pastors still sitting in prison in China. Irmãos, hoje existem muitos e muitos pastores que estão presos na China. We work actively in North Korea. Nós atuamos fortemente na Coreia do Norte. And Pastor Will is from the U.S., is also with us today. O pastor Will, que está aqui dos Estados Unidos, ele também conhece essa história. So we have two friends. Nós temos dois amigos. One is American, one is from Mongolia. Um era americano e o outro era da Mongólia. We have a training center between China and North Korea. Nós temos um centro de treinamento entre a China e a Coreia do Norte. So we sent our co-workers into North Korea Então nós mandamos os nossos obreiros para a Coreia to preach the gospel para pregar o evangelho. just for a few days. Para alguns dias. Then they have to come back quickly E aí eles têm que rapidamente voltar. because the spiritual and the natural pressure is too heavy. Porque a condição espiritual e natural, a pressão é muito forte. They have to come back home quickly to rest. Eles têm que voltar rapidamente para casa para poder descansar. Then they were able to go. E aí depois eles estão de novo disponíveis para ir. Our American missionary, O nosso missionário americano, he went to North Korea, ele foi à Coreia do Norte. and the policeman put poison into his food, E a polícia então colocou veneno na sua comida. the slow poison. Veneno que demorava para fazer o efeito. After he come back home, Depois que ele volta para casa, he had pain. ele começou a sentir dores. Few days later, he died. Dias depois, ele morreu. And our dear a friend from Mongolia, E o nosso querido irmão missionário da Mongólia, at home I still drink coffee with the caps he gave to me. e aí, um tempo atrás, nós estávamos tomando café juntos. He went to North Korea. Ele foi para a Coreia do Norte. The same thing happened. A mesma coisa aconteceu com ele. We are talking about the Nós 2025. estamos falando disso tudo acontecendo em There's 2025. still heavy persecution Ainda existe e continua uma perseguição intensa among many nations. sobre muitas e muitas nações. From the bottom of my heart, I want to bring you this prayer request. Então, de dentro do meu coração, do fundo do meu coração, eu trago esse pedido de oração. Please don't forget the persecuted Por church. favor, não esqueçam da igreja perseguida. Please don't forget the persecuted leaders and the brothers and sisters Por in Christ. favor, não se esqueçam dos líderes e dos pastores, dos irmãos em Cristo que estão em perseguição. I am a son of the persecution. Eu sou filho da perseguição. I grew up in the Chinese underground church. Eu cresci na igreja subterrânea da China. My father was a very simple farmer, O meu pai, ele era um simples fazendeiro, same like my uncle. assim como era o meu tio. They just went to school for 3 years. Eles só foram para a escola por 3 anos. My grandfather was a mafia. O meu avô era da máfia.
And my grandmom know how to use guns with 2 hands. A minha avó sabia usar as armas com as 2 mãos. So they marched perfectly. Então eles marchavam, eles eram um excelente casal. So people in China said, if this family died, they are cursed. Então as pessoas na China falavam, se esses 2 morrerem, eles estão malditos mesmos. There's no forgiveness for them. Não existe perdão para eles. There's no salvation for them. Não há salvação para eles. If they come to the hell when they die, Certamente eles vão para o inferno assim que eles morrerem. Satan himself will send them away E Satanás, ele mesmo vai falar assim, aqui não, vai embora. because they are too bad people. Porque eles são muito ruins mesmo. But one day a precious missionary come to my hometown Mas um dia, uma preciosa missionária foi até a minha terra natal. from the country of Norway. Diretamente da Noruega. A lady, Uma senhora, her name is Mari Monsen. Mari Monso era o nome dessa missionária. She come to China. Ela foi à China. She studied Chinese in the south part of China. Ela aprendeu o chinês que era falado no sul da China. She preached the gospel in the middle of China, Mas ela pregava o chinês no centro da China, where I come from. da onde eu venho. In China, we have hundreds of dialects. Na China a gente tem centenas de dialetos. So this missionary preached the gospel. Então essa missionária, ela pregava o evangelho. But the people in my hometown, nobody understood her sermon. Mas as pessoas da minha cidade natal não entendiam o seu sermão. I asked my grandmama, how you come to Christ? E aí eu perguntei para minha avó, mas vó, então como que você veio para Cristo? Without understood the sermon. Sem entender nada do sermão. She said, I didn't understand the sermon with my mind. Eu não conseguia entender o sermão na minha mente. But every time if this missionary start to speak about Jesus, Mas toda vez que essa missionária começava a falar sobre Jesus, I feel the presence of God. eu sentia a presença de I feel Deus. the Spirit of God is drawn closer to me. Eu senti o Espírito Santo vindo para perto de mim. Aleluia. To preach the gospel is never our own strength and understanding. Irmãos, pregar o evangelho pode ser feito até sem o nosso conhecimento, sem as nossas habilidades. It's always the power of the Holy Spirit. Sempre é o poder do Espírito Santo de Deus. And when the Chinese Communist Party took over the power, E aí, quando o Partido Comunista da China tomou o poder naquele país, they destroyed all the churches. eles destruíram todas as They igrejas. burned all the Bibles. Eles queimaram todas as Bíblias. Only in my hometown city, Só na minha cidade, they killed 50 pastors. eles mataram 50 pastores. I grew up I was born into the church. Eu nasci na igreja. I grew up in the church. Eu cresci na igreja. We don't have a beautiful like a temple like this. Nós não temos um templo tão maravilhoso como esse. And we don't have so many like sermons on preachers. Assim, um local desse que tem tantos pastores, tantos sermões. Because all the preachers, all the men who can read and speak were in prison. Porque todos os pastores, todos os homens que sabiam ler e pudessem pregar estavam presos. If you are a man, if you believe Jesus, if you can preach a little bit, you will get arrested. Se você era homem, se você fosse crente, se você pudesse pregar um pouquinho, você já era preso. So I grew up in the Chinese underground church, mostly only women and children. Então, quando eu cresci na igreja perseguido, só tinha mulheres e crianças. Every week the policemen will come. Toda semana a polícia aparecia. They will beat our mothers and grandmothers. Eles batiam nas nossas mamães, nos nossos avós. And they will see bad words about Eles Jesus. falavam palavrões, amaldiçoavam o nome do Senhor And they Jesus. destroy the chairs. E eles quebravam e destruíam todas as cadeiras. And sometimes they're taking the window and the door with them. E algumas vezes eles pegavam até as janelas e as portas e levavam embora. Our church is not like this. A nossa igreja não é como essa. Our church are in houses, As nossas igrejas são nas casas. in like a graveyard, Assim, até nos cemitérios, in forest, na floresta, in a field. no campo. This is how I grew up. Foi assim que eu cresci. And when the Communist Party come to the power, Então, quando o comunismo tomou o poder na China, they tried to kill all the Christians. eles tentaram matar todos os cristãos. But there were too many. Mas eram muitos cristãos. They can kill all of them. Eles não conseguiriam matar todos eles. So
So we start to have the underground church Então aí que começou a igreja clandestina, a igreja subterrânea, in small groups. em pequenos grupos. And my grandmom was the pastor. E aí a minha avó era pastora na época. And she didn't know how to read, how to write. E ela não sabia nem ler e nem escrever, But she know how to pray. mas ela sabia como orar. When pastors come to our house, Quando um pastor vem até a nossa casa, she always wants to see the skin on the knee. ela sempre procurava ver o tom de pele do joelho dele. She always wants to see if the pastors are praying or not. Ela sempre queria ver se os pastores chegavam lá e estavam orando bastante. We are only that strong as our prayer life. Nós somos tão fortes como a nossa vida de oração. It's great to know, like very soon you will have a prayer night. É tão lindo ver isso, essa música, o culto, que a gente tem a música o dia inteiro e a oração. Ah, não, ele está falando da vigília que eu mostrei para ele, que vocês vão ter uma vigília agora dia 1 de agosto. A church is, Every month they have that. wow, every month. Every month. Praise God. Aleluia, todo mês. Aleluia, glória a Deus. A church is only that strong as their prayer life. A igreja só é forte se ela tem uma vida de oração. Many churches, many Christians looks from outside beautifully. Há muitos cristãos, há muitas igrejas que por lá de fora são lindos. But the power of God inside of them, they throw them away. Mas o poder de Deus dentro deles está totalmente fora. I grew up like barely with teachings from the Bible. Eu cresci e mal tinha ensinamentos da Bíblia. Because we don't have Bible. Porque a gente não tem Bíblia. Because we don't have preacher. Porque nós não tínhamos pregadores. Or my grandmom started to pray every night. E aí então minha avó começou a pregar todas as noites. And so the Chinese underground church started to grow. E aí a igreja subterrânea começou a crescer. And my father started to preach the gospel when he was 17 years O old. meu pai ele começou a pregar o evangelho quando ele tinha a idade de 17 anos de idade. And in my hometown there are 30 millions of Christians. Na minha cidade natal tem 30 milhões de cristãos Only in agora. one state like São Paulo. Um estado assim como o estado de São Paulo. And my father was one of their leaders. O meu pai foi um desses líderes. And they arrested him E aí então prenderam meu pai, because he was preaching the gospel. porque ele pregava o evangelho. And they beat him. Bateram muito nele. Chinese prison is like hell. Irmãos, a prisão chinesa é como um inferno. Even Hitler learned something from the Chinese prison. Até o Hitler aprendeu sobre a prisão chinesa. Even Hitler used some Chinese methods to persecute the Jewish people. Até Hitler usou alguns dos métodos que é utilizado na prisão chinesa para perseguir os judeus. My father went to prison for 14 years. O meu pai ficou na prisão por 14 anos. My uncle went to prison for 25 years. Já o meu tio ficou por 25 anos. Only because they preached the gospel. Somente porque eles pregavam o evangelho de Deus. Many times the policemen come with a paper to my father or my uncle. Sempre vinha da polícia uma carta, um papel sobre do meu pai e do meu tio. They said, if you sign here, Se você assinar aqui, you can go back home. eles davam isso para o pai e para o tio. Se vocês assinarem aqui, vocês podem ir para casa. You don't have to spend the time in a prison. Vocês não precisam ficar nessa prisão, assina aqui. It is written on that paper. E sabe o que estava escrito nesse papel? I deny Christ. Eu nego a Jesus. From today on, I stop to preach about Jesus. Então, de hoje em diante, eu paro de pregar sobre Jesus. Things like this. Coisas como essa. My father said, I will never deny Meu Christ. pai disse, eu jamais negarei o nome de Jesus. My uncle said, I will never deny Christ. O meu tio também dizia, eu nunca negarei o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Outside of the prison, they preached the gospel. Quando eles saíam das prisões, eles iam pregar o evangelho. Inside of the prison, they still keep preaching the E gospel. mesmo dentro das prisões, eles pregavam o evangelho. Mostly after the short time, a prison will turn to a Bible school. Por um tempo bem curtinho, aquela prisão já estava virando um instituto bíblico. Because the prisoner didn't run away. Porque o preso não podia fugir. And my father and my uncle, they have the time to preach to them. Então o meu pai e o meu tio, eles pregavam sempre para eles. I have decided to follow Christ. Eu decidi seguir Jesus. In China, we have many pastors and leaders. Na China nós temos muitos pastores e líderes They are still in prison. que ainda estão presos.
their family are still experiencing heavy E persecution. as suas famílias, eles continuam experimentando uma perseguição muito intensa. Please keep them in your prayer. Por favor, mantenha-os nas suas orações. My father wrote a book called Omen Deseo. O meu pai, ele escreveu um livro que se chama Homem do Céu. Nós temos aí, tá? Não temos mais. Quero te avisar. Mas eu arranjo para vocês depois online, se precisar. A gente fala. And he cried over 100 times. E ele chorou por centenas de vezes. Because he said, God, I can't write a book. Ele falou, Senhor, como assim? Eu não sei escrever um livro. I don't want to tell people my E story. outra coisa, eu vou falar da minha história. But God said, write down my story in your life. Não, mas Deus falou assim, é para você escrever a minha história na sua vida. It's not about you. Não é sobre você, It's about my faithfulness in your é life. sobre a minha fidelidade na sua vida. So my father cried over 100 Meu pai times chorou inúmeras, centenas de vezes to write his story. para escrever a sua história. Please do yourself a favor. Por favor, faça um favor a você mesmo. I never sell books. Nós não somos vendedores de livros. I never sell the book of my father. E eu nunca vendo os livros do meu pai. But if I need faith, Mas se eu preciso de fé, if I need anointing, se eu preciso de unção, if I'm surrounded with enemies, se eu estou rodeado de inimigos, of course I read the word of God. é lógico, vamos ler a palavra de Deus. But I also took the book of my father. Mas eu também pego o livro do meu pai. If you start to read his book, Se você começar a ler o seu livro, you are sitting on the sofa. você vai começar lendo no sofá. But promise after 3 minutes you will kneel down on the ground. Eu prometo para você que em 3 minutos você vai estar ajoelhado no You will chão. need many tissues. Você vai precisar de um to- monte de lencinho. I believe a pastor know the story of my father. Eu acredito que a pastora conheça um pouco da história, os pastores conheçam um pouco da história do meu pai. Because tonight, it's it's not possible to tell you all the stories. Irmãos, à noite, e pode ser até na vigília, não teríamos tempo para falar de todas essas histórias. Todas as histórias. I'm a Chinese preacher. Eu sou um pregador chinês. I can preach weeks. Nós pregamos semanas. Because every time if I go to China, Toda vez que eu vou para a China, you have preached from morning to the midnight. você tem que pregar de manhã até a meia-noite. And so today is my 4th service. Então, só para vocês terem ideia, hoje já é o nosso 4º culto. And this is like a holiday Eu estou me sentindo de férias, compared to the service in China. comparando com a China. And at the wedding day of my parents, Para vocês terem noção, no casamento do meu pai got arrested. meu pai foi preso. Because in China there are 5 rules for preachers. Porque existem 5 regras para os pregadores na China. If you want to become a preacher, Se você quer se tornar um pregador, and these 5 rules are important. tem essas 5 regras que são muito importantes. Every time, everywhere, be ready to pray. Em qualquer hora, em qualquer lugar, você tem que estar preparado para orar. Everywhere, every time, be ready to preach the gospel. Em qualquer lugar, em qualquer momento, você tem que estar preparado para pregar o evangelho, orar, Everywhere, pregar. every time, be ready to cast out the demons. Todo momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, você tem que estar preparado para expulsar os demônios. Everywhere, every time, be ready to die for Christ. Você tem que estar sempre preparado para morrer por Cristo. Last night we had a youth meeting in a Korean church in São Paulo. Ontem à noite nós estávamos num culto de jovens na igreja coreana em São Paulo. During the worship, the presence of God was very strong. Durante a ministração do louvor, da adoração, havia uma presença densa da presença do Senhor. And God put a word in my E o heart. Senhor colocou uma palavra no meu coração. Tell the people, Avise os irmãos few of them they are going to become a martyr for the gospel. que algum deles que estavam ali se tornariam mártires por causa do evangelho. Because the Korean church is a very strong mission-minded church. Porque a igreja coreana, ela tem uma mentalidade missionária muito forte. They have a strong focus for the mission in North Korea. Eles têm um foco muito forte em fazer missões para a Coreia do Norte. I was wrestling with God, Eu estava lutando com o Senhor, but I released that word. mas eu liberei essa palavra. The presence of God was fulfilled that meeting. E a presença do Senhor completou, encheu aquele lugar. So many young people received a call from heaven. Muitos jovens ali receberam um chamado do Senhor. May man and a woman of God also walk out from this place to the nations.
que homens e mulheres dessa igreja também trabalhem e sejam enviados para as nações. May this nation become, may this church become a house of prayer for the nations. Que essa casa seja transformada numa casa de oração para as nações. May this church also send missionaries to the nations. Que dessa igreja também que sejam enviados bastantes missionários para as nações. And everywhere, anytime, be ready to die for Christ. Todo momento, em qualquer lugar, esteja preparado para morrer por Jesus. And the last point is, E a última parte é: everywhere, every time, be ready to run away. e em qualquer lugar, em qualquer hora, esteja preparado para fugir. In China, if you are a pastor, you have to run. Se você é um pastor na China, você tem que correr. You have to run quicker than a Você tem policeman. que correr mais do que a polícia. If you run away, you can preach the gospel in another city. E se você corre bastante, você também pode pregar o evangelho em outra cidade. And the policeman tried to catch my E father aí os policiais tentavam segurar o meu pai, because he was always so quick. porque ele era muito rápido. So they waited until he got married. Então a única maneira foi: vamos esperar quando ele se casar. So at the wedding, they arrested my father. Então durante a cerimônia do casamento, eles prenderam meu pai. The first time they put him in prison for 5 years. Foi a primeira vez que colocaram ele na prisão por 5 anos. My mom was allowed to visit him once a month. Minha mãe ela tinha a permissão de visitá-lo uma vez por mês. So my mom was pregnant with me. Então aí a minha mãe ficou grávida de mim. In the 7th month, No 7º mês, and the policeman hear about this. a polícia ouviu sobre essa gravidez. And they come to my mom. E aí eles então foram até a casa They da minha said, mãe. E aí eles You are falaram: not allowed to having children. você não é permitida a ter filhos. My mom said, why? Aí minha mãe falou: mas por quê? Because the father of this child is a pastor. Porque o filho essa criança é filho de um pastor. The pastors and the preachers in China, they are not allowed to have children. Pastores e cristãos não podem ter filhos aqui nesse país. The communists, they know exactly one thing. Os comunistas, eles sabem de uma coisa: If Christians are having children, se os cristãos estão tendo filhos, at like latest 15 years later, então mais ou menos 15 anos depois, their children will do the same thing like their parents. os filhos vão estar fazendo as mesmas coisas que seus pais. They will read the Bible. Eles vão ler a Bíblia. They will pray to Eles Jesus. vão orar ao Senhor They're holding Jesus. their fast to God. Eles vão se permanecer firmes no They will Senhor. build the kingdom of God. Eles vão edificar o reino do Senhor. Me and my house will serve the Eu Lord. e a minha casa serviremos ao From Senhor. generations to De generations. geração em geração. The communists, they know this. O comunismo sabe disso. That's why they try to kill the children of Christians. Porque é por isso que eles então tentam matar os filhos dos cristãos. May I ask, who need this kind of faith? Eu quero aqui saber quem precisa de uma fé dessa. The communists, they don't believe in God, O comunismo, ele não acredita em Deus. but they have more faith than some Christians. Mas sabia que o comunismo tem mais fé que muitos cristãos? They know Christians, their children, and the children, and the children's children will follow Jesus. Eles sabem que para os cristãos, os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos vão servir o Senhor Jesus. May all our house follow Que a Jesus. nossa casa toda sirva ao Senhor From Jesus. generation to De generation. geração em geração. In Psalm 90 said this, O Salmo 19 diz assim: Lord my God, Senhor meu Deus, for generations you are refugee de place. geração em gerações o Senhor é o meu local de refúgio. May our children serve the Lord with a double anointing, with a double strength, more than us. Que os nossos filhos sirvam o Senhor com um dobro de unção, com um dobro de força, que sirvam ao Senhor. My grandmom always prayed, Minha avó sempre orou. and she said this, E ela falava o seguinte: I'm going to pray for your father. eu vou orar pelo seu pai. I'm going to pray for you. Eu vou orar por você. You go to the nations and preach the E gospel. você irá às nações pregar o evangelho. I stay home. E eu vou ficar em casa. I'm old, Eu estou velha, but I will never stop to pray for mas you. eu nunca vou parar de orar por você. The one who stay home, Aquele que fica em casa the one who went out to preach, e aquele que vai para fora pregar will receive the same reward. receberão a mesma recompensa. May the anointing of intercession come upon us. Que a unção de intercessão venha sobre vocês. From this place, we're holding the nations in our hand. Que nesse lugar vocês possam segurar as nações nas suas mãos em oração. Hallelujah. Aleluia. Our prayer overlives our life. Irmãos, as nossas orações, elas são maiores que as nossas próprias vidas.
Many grandmas and grandpas here, Há muitos avós e avós aqui. and fathers and mothers here. E eu vejo muitos pais e mães aqui. Keep praying for your kids. Continue orando pelos seus filhos. Even one day we are not here, we are with the Lord. Dia nós não estaremos aqui, nós estaremos com o Senhor. But our prayer, Mas as nossas our orações, declaration in faith a nossa declaração em fé for our children, for our family, sobre os nossos filhos e sobre a nossa família and for the e nations sobre as nações will continue bring fruits. vai continuar produzindo frutos. Hallelujah. Aleluia. So one day before the abortion, I was born at home. Então, dia antes do dia marcado para o aborto, eu nasci em I was casa. born 2 months earlier. Eu nasci 2 meses antes. I was only 1.2 kilograms. Eu só tinha 1,2 quilos de peso. And the people in my hometown, they said they can put me inside of a shoe. Os vizinhos então falavam assim, dava para colocar ele numa caixa, num sapato, dentro de um sapato. So in our village, there are 500 people. Na minha vila só tinha 5.000 pessoas. And they heard, oh, the preacher received a son. Eles ouviram, o pregador lá teve um filho. The people who believe in Jesus, Aquele pessoal lá que acredita em and Jesus. they got a child. E eles acabaram de ter um neném. Let's go to their house and to see the Jesus child. Vamos lá ver esse neném de Jesus. And they come into our house. Aí eles foram até a casa para ver esse neném de They Jesus. saw me E eles me viram with 1.2 kilograms. com 1,2 quilos. They start to mocking Jesus. Começaram a zombar do Senhor They Jesus. start to laughing at Christians. Começaram a rir dos cristãos. They say, look, this is a result of believing in Jesus. Eles falavam, veja, isso aí é o resultado daqueles que acreditam em Jesus. 1.2 kilograms. 1,2 quilos. This baby will die. Esse neném vai nada, esse vai Your morrer. Jesus is too weak. Seu Jesus é muito fraco. Your Jesus is too small. Seu Jesus é muito pequeno. My grandmom stood up. A minha avó então se levantou. She said, wait and see. Esperem e vejam. My child is going to preach the gospel. O meu neto vai pregar o evangelho. He's going to have a long E life. ele vai ter uma vida longa. We live by our declaration in faith Nós vivemos pelas nossas declarações de because fé. it is authority and power in our tongue. Porque há autoridade e poder na nossa língua. Speak life about our children. Fale sobre vida, declare vida sobre os filhos. Speak a destiny of Jesus over our family. Fale sobre o nosso Senhor Jesus e declare sobre Jesus sobre a nossa família. Today I'm 41 years old. Hoje eu tenho 41 anos de idade. I will keep preaching the precious gospel of E eu Jesus. vou continuar pregando o precioso evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. When I was 7 years old, Quando eu tinha 7 anos de idade, I got baptized eu me batizei. in the winter, in the night. Era no inverno e à noite. Because the policeman was too lazy to get up in the cold winter. Porque o policial era muito preguiçoso para ir atrás da gente no inverno It's e the na best. noite. It's the best chance for us Christians. Era a melhor chance para nós, os cristãos. They are sleeping. Eles estão dormindo, We go after our work. então vamos trabalhar. So we celebrate we celebrate baptism in winter Nós celebramos muitos batismos no inverno, in the river. no rio. I was standing like shaking in the cold water. Eu ficava tremendo naquela água tão gelada. One elders was asking me this E question. um ancião então me fez a pergunta: My son, meu filho, are you really willing to follow Jesus? você realmente tem disposição de seguir o Senhor Jesus? And all the pictures come up. E aí muitas coisas começaram a vir à minha mente. All the stories come up from of my father. E aí muitas histórias do meu pai começaram a vir na minha mente. As a child, I cried a lot. Como criança eu chorei muito, irmãos. Because in our meetings, there's always sharing of testimonies. Porque nas nossas reuniões tinha muitos testemunhos compartilhados. One will stand up and said, I experienced this. Levantava e falava assim, olha, eu estou experimentando isso. Another one stand up, O outro levantava do outro lado. I went to prison. Eu fui para a prisão I experienced this. e eu experimentei isso. Our meetings are mostly like that. As nossas reuniões eram quase todas assim. One have a song, Um tinha uma música one have a testimony, e outro tinha testemunho. one have a prayer. O outro tinha uma oração. I grew up in that atmosphere. Eu cresci nessa atmosfera. I hear the stories. Eu ouvi as I hear histórias. the testimony of Jesus. Eu ouvi os testemunhos de Jesus. As a child, I cried a lot in church Como criança, eu chorei muito na igreja. because most all of the men in the church, they were in prison. Porque a maioria dos homens na igreja estavam presos. Many of them, they have been killed. Muitos deles foram mortos. Daily, we're facing
death and persecution. Diariamente nós vemos mortes na perseguição. One day the policeman come to my father in the prison Dia um policial veio até o meu pai na prisão, with that long nails. com pregos desse tamanho. They say, if you Ele disse: se você don't deny Christ today, não negar Jesus hoje, we'll put these nails into your finger. eu vou colocar esses pregos aqui entre a unha e o dedo. After the second finger, Depois do segundo dedo, my father cried out to God, o meu pai clamou ao Senhor: God, take my soul to you, please. Senhor, leve a minha alma para o Senhor The agora. pain is too heavy. Essa dor é muito forte. And he lost his mind. E ele então perdeu a consciência. Sometimes they put him into a hole. Aí às vezes colocavam ele num buraco na It's terra. like in the dirt, and there's no light, there's wet. Era um buraco que eles cavavam e colocavam ali, ele ficava nessa posição, não tinha luz nenhuma. Every time if he mentioned the name of Jesus, Toda vez que ele mencionava o nome de Jesus, they will put him in 100 days in that hole. eles colocavam ele 100 dias nesse buraco. After 100 days when he come out, Depois do 100º dia, the whole eles body tiravam ele de lá. was wet. O corpo dele inteirinho estava muito branco. And the many part of the body was full of worms. E o corpo dele, assim, muita parte estava cheio de minhocas. They couldn't open their eyes for the light for days. Ele não conseguia abrir os olhos por causa da luz por semanas, por dias. I don't want to tell you sad stories. Eu não quero ficar te contando aqui notícias tão tristes. I don't want to talk bad about another people. Eu não quero ficar falando coisas ruins sobre as pessoas. But this is the testimony we experience with our own life. Mas esses são os testemunhos que eu experimentei na minha própria vida. Don't forget the persecuted Christians. Não se esqueça da igreja perseguida. When I was 7 and standing in the water, Então, quando eu estava com 7 anos ali nas águas, my son, are you willing to follow Jesus? meu filho, foi a pergunta: você realmente quer seguir o Senhor All Jesus? these testimonies come up. Todos esses testemunhos veio à minha mente. All these pictures come up. Todas essas figuras, esses pensamentos vieram à minha mente. But I said yes. Mas eu disse sim. Today, as a 41 years old man, Agora, com 41 anos de idade, I still say yes eu to continuo Jesus. dizendo sim ao Senhor Jesus. May your yes grow stronger, Que o seu sim cresça forte. daily sweeter. Que seja cada vez mais doce. The Spirit of God is moving in this place. O Espírito Santo está movendo nesse lugar. Increase the spirit of intercession in us. Que o Senhor venha aumentar o espírito de intercessão nas nossas vidas. I'm thankful my father never denied Eu Christ. sou muito grato porque meu pai nunca negou o Senhor Jesus. He was always taught me to sing this song. Ele sempre me ensinou a cantar essa música. I have decided Eu decido to follow de Jesus. seguir o Senhor Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Please sing this song in A Portuguese. gente tem ela em português? Please, brother, sing. Andy, você conhece essa música? Eu decido seguir Jesus. Even nobody go with me. Algum irmão conhece? Eu não conheço. Even nobody go with me. Eu não desisto, indo Seguindo. a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Sing again. Hallelujah. Canta, Andy, Amém, amém. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. The church decided to pray for us, for everybody. So Yes. to pray for us. Vamos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus.
Hoje nós recebemos este desafio da parte do Espírito Santo de Deus. E este desafio veio do céu para o nosso coração. Uma igreja relevante, ela é uma igreja intercessora. Uma igreja relevante é uma igreja que lembra do corpo de Cristo. Nós somos relevantes na área social, na área evangelista. Mas nós também temos este chamado da relevância da intercessão. E hoje nós iremos estender as nossas mãos e abençoar este ministério, abençoar esta vida, abençoar o pastor juntamente com a sua família e fazermos um compromisso diante do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus e que nós possamos ser sensíveis a ouvir a voz de Deus, a interceder pela igreja perseguida. Quando você estiver dirigindo, quando você estiver trabalhando, quando você estiver no seu tempo de oração, o Espírito Santo vai lembrar você e você será um intercessor pela igreja perseguida. Hoje nós somos livres, mas nós temos esta responsabilidade de orar pelo povo perseguido. Que esta perseguição tem resultado do Evangelho para as nossas vidas. Nós somos resultados de uma igreja perseguida. Então você vai estender as suas mãos e nós vamos abençoar este ministério, abençoar o pastor, em nome de Jesus, através desta igreja. Podemos fazer isto? Então estenda as tuas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite nós nos alegramos e celebramos a Ti por esta oportunidade tão extraordinária que o Senhor tem realizado, preservado a vida do Teu servo. E hoje, Senhor, Ele está aqui para mencionar a necessidade deste despertamento. Pai querido, nós celebramos a Ti porque o Senhor sustentou a vida dele. E hoje, Senhor, Ele está aqui sendo voz do despertamento para esta nação, para esta igreja, para esta cidade em Santo André. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para despertar a nossa igreja. Espírito Santo, nós queremos firmar um contrato diante da Tua presença, que o Senhor venha nos despertar para interceder mais e mais e mais pelo Teu povo que sofre perseguição na face da terra, e em especial, Senhor, naquela região, ó Pai querido. Senhor, nós o abençoamos, nós ministramos a Tua presença, ministramos, ó Pai querido, a Tua força. Continue fortalecendo os braços, continue fortalecendo as pernas, continue fortalecendo o coração, continue dando a ele visão dos céus para este chamado tão extraordinário de despertar a igreja brasileira para a intercessão, para o clamor, para a Tua presença, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. E se você concorda, a igreja pode dizer amém? Amém, amém e amém. The song, I have decided to follow Christ, A música que eu decidi seguir o Senhor Jesus was written by a pastor in India, foi escrita por um pastor na Índia, in the mountains, nas montanhas, because he is believing in Jesus and his family. porque ele acreditava em Jesus. The people from the village arrested him, Porque as pessoas na vila prenderam ele, put in the middle of the village. colocaram ele no meio da vila. They asked him, E aí perguntaram a ele, they asked the father, e aí perguntaram ao pai: deny Christ, negue Jesus, or Ou- we are going to kill your children. ou nós vamos matar os seus filhos aqui diante de você. He said, E ele disse: I have decided to follow Christ. eu decidi seguir Jesus. And then they keep going. E aí eles continuaram.
Deny Christ. Negue Jesus. Otherwise, we're going to kill your wife. Ou de outra maneira, ou nós vamos matar a sua esposa. He said, Ele disse: even no one go with me, mesmo que eu não tenha mais eles comigo, still I will follow. eu ainda vou permanecer com ele. The third time, A terceira vez, deny Christ, negue a Jesus, or we will kill you. ou nós iremos então matar você. And he looked up to the heaven. Ele então olhou para os céus. He said, the world is behind me, Ele disse: o Senhor está atrás de mim, but the cross is before me. mas o mundo está atrás de mim, mas a cruz está diante de mim. The cross is before me. A cruz está diante de mim. The cross is before me. A cruz está diante de mim. No turning back. Não vou voltar para trás. No turning back. Não vou voltar atrás. One more minute. Só mais um minuto. I'm 41 years old. Eu tenho 41 anos de idade. I have a friend. Eu tenho um amigo. Her father is also a pastor. O seu pai também é um amigo. My father is 67 years old. 67. O meu pai está com 67 anos de idade. And both of them, they have been preaching the gospel for many, many years. E tanto meu pai como esse amigo, pai do meu amigo, pregaram o evangelho por muitos e muitos anos. 4 years ago, this friend called me. 4 anos atrás, essa minha amiga me ligou. She was crying and crying and crying. Ela chorava, chorava, chorava. There's no word on the phone. Não havia palavras no fone. She said, Isaac, E ela disse: Isaac, where's Papa? cadê o papai? And with my father together, we talked to her. E aí eu e meu pai falamos com ela. He said, when my father was preaching the gospel in the church, Eles falaram, quando meu pai estava pregando o evangelho na igreja, the policeman came. a polícia veio, They arrested my father. prenderam meu pai, They put him into the prison. colocaram ele na prisão. Now 4 years later, Agora, 4 anos depois, I received a letter from the government. eu recebi uma carta do governo. It says, because your father was preaching the gospel, Porque o seu pai estava pregando o evangelho, we executed him. nós o executamos. Only one letter. Simplesmente uma carta. There was no body, Não tinha corpo. no clothes, Não havia corpo, não havia roupa. no the Bible he was used, Nem a Bíblia que ele estava usando. nothing. Nada. They arrested a pastor. Eles prenderam esse pastor. They executed him. Eles os executaram. This is 2025. Isso é 2025. Persecution is still real. A perseguição continua real. Please, brothers and sisters, Por favor, irmãos e irmãs, pray for the persecuted ore church. pela igreja perseguida. Pray the Lord will increase the fire of the pastors. Ore para que o Senhor aumente o fogo na vida desses nossos pastores. Even surrounded by enemies, Mesmo que eles estão rodeados por they inimigos, will have the strength to not give up. que eles mantenham a força para não desistir. Pray for the family and the kids. Ore pelas suas famílias e pelos seus filhos. The Lord is the provider. O Senhor é o provedor. He is the husband of the widow. Por favor, nós temos que orar pelas viúvas. He is the father of orphans. Ele é o marido da esposa, ele é o pai do órfão. May the pastors and leaders, the family Que os are pas- taken care of. Que os pastores e as suas famílias sejam cuidados. Don't forget it. Por favor, não se esqueçam dele. Because in Jesus Christ we are one body. Porque em Cristo Jesus nós somos um só corpo. Amen. Amém.